Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de dados disponíveis na linguagem R. O primeiro tipo de dado que eu vou falar aqui é o tipo de dado numérico. Para o R, quando você trabalha com dados no formato numérico, dados de valores, seja valores inteiros ou decimais, você tem um padrão apenas que se chama padrão numérico. Tá ok? Você pode até definir o padrão integer, né, para inteiro. Mas por padrão, o interpretador do R, ele vai entender aquilo como sendo valor numérico. Então ele tem apenas o tipo de dado numérico. Então veja só o exemplo abaixo, né? Tenho aqui uma variável k, tenho aqui o operador menor que e o sinal de tracinho e 1. O que é que nós temos aqui na verdade? Eu tenho uma variável k, essa variável ela recebe, por que ela recebe? Por causa do operador de atribuição. Eu já falei para você, né, que nas versões posteriores você pode trocar esse operador pelo igual, que vai ter a mesma significância. E o valor 1 aqui vai ser o valor que vai ser atribuído para cá. Então o que nós temos aqui na verdade é o que? Uma variável k que recebe o valor 1. E você não estranhe pelo fato de não haver o tipo de dado aqui, porque de fato a linguagem R é uma linguagem de tipagem dinâmica. Certo? Ou seja, você define apenas a variável, define o valor e atribui para aquela variável. Automaticamente, então, o R ele vai, com o seu interpretador, inferir qual seria o tipo de dado daquele determinado valor, daquela determinada variável. Para você verificar, então, qual é o tipo de dado de uma variável, ou de um objeto, ou de qualquer segmento que você estiver utilizando na linguagem R, você utiliza a função class. Então a função class passa entre parâmetro o valor k, você vê que ela retorna o valor, o nome numérico, né? Ou seja, aqui nós temos um tipo de dado numérico. Eu pergunto então is.integer, né? Integer k, ele vai retornar o que para a gente? Ele vai retornar falso, porque o R compreendeu que aquele tipo de dado ali nesse momento é um valor numérico. Então o valor numérico ele pode tanto ser um valor inteiro como valor decimal, só que é como se fosse uma abrangência maior, né? Um valor inteiro ele é apenas um valor inteiro, um numérico ele pode ser também um valor decimal, ok? Aqui embaixo então a gente faz o seguinte, eu já perguntei para o interpretador do R se o valor k, que está em valor k, ele é numérico, ele disse que não. Eu posso então aplicar a função s.integer para quê? Para converter o valor de k para dentro dessa função, né? Então eu utilizo aqui o k, aí eu coloco aqui a função s.integer, e aí nesse caso eu estou convertendo o valor 1, que era um valor que anteriormente ele foi reconhecido pelo interpretador como numérico. Agora eu estou dizendo para ele implicitamente, por meio da função s.integer, que esse valor deve ser inteiro, né? E aí quando eu armazeno essa função aqui agora no valor de k, automaticamente eu substituí, o valor é o mesmo, só que agora o seu tipo de dado é diferente, né? Quando eu utilizo aqui o class e aí passo o parâmetro k, ele retorna para a gente que é inteiro. Se eu perguntar então por meio da função se é inteiro, né, is.integer k, ele retorna true. Além disso, né, outros exemplos que a gente pode ter aqui, nós temos aqui, por exemplo, né, o valor 1.0, 1 dividido por 0, né, ele retorna um valor infinito. 1 dividido por infinito retorna 0, né? Nós temos aí também esse tipo de dado referente a dados numéricos, né? Então não se esqueça, se você estiver trabalhando com dados numéricos com ponto flutuante, valor decimal, o seu tipo de dado será numérico. Se for apenas um dado inteiro, o seu tipo de dado será integer. Você tem também o tipo de dado complexo, né? E aí, quando a gente fala de matemática e estatística, é muito comum utilizar esse tipo de dado, né? Então, olha só, temos uma expressão aqui, z recebe 1 mais 1i. Quando você, então, atribui isso para a variável z e você pergunta, né, qual que é o tipo de dado dessa variável z, automaticamente o interpretador do R ele reconhece como sendo um número complexo, né? Que seria complexo. Tá certo? Então nós temos aqui um tipo de dado com número complexo.
Se você retorna, por exemplo, uma raiz quadrada de menos 1, né? Raiz quadrada aqui seria a função SQRT, né? E aí passa o parâmetro menos 1, ele retorna dizendo que isso não é um número, né? Not a number. E ele está dizendo que essa função ele vai produzir not a numbers. Então é interessante que você não utilize essa função apenas com valor negativo. Você pode utilizar, por exemplo, um número complexo aqui dentro, né? Como por exemplo a raiz quadrada do número de menos 1 mais 0i. E aí então você vai ter o que? Raiz quadrada de o valor sendo 0 mais 1i. Não foi retornado not a number porque você tem aqui agora um número complexo, né? Que seria menos 1 mais 0i. E aí se você então pode aplicar a função sqrt, né, raiz quadrada de um número complexo, como que eu digo isso? Por conta do as.complex menos 1, ou seja, você tinha um número que até então era um número que não era complexo, só que você está indicando aqui para a tua função que você quer converter esse número para complexo diretamente na função. Perceba que o retorno será o mesmo, que será 0 mais e 1. Se você não utilizasse a função s.complex, automaticamente seria retornado o mesmo erro que acima, né? Seria indicado que isso não é um número not a number. Temos tipos de dados lógicos. Temos aqui, por exemplo, o B. E note que o B está recebendo o que? Ele está recebendo a variável E. Temos um operador relacional aqui, um operador maior que 2. Então B recebe, né, não confunda, esse operador menor que tracinho é o operador de atribuição. Poderia ser substituído facilmente aqui pelo operador igual. B recebe o E maior que 2. Essa expressão E maior que 2, ele vai ter apenas duas possibilidades. Ou ele retorna verdadeiro ou retorna falso. Partindo do pressuposto, né, que essa variável ela foi definida anteriormente. Então, quando você digitar o B aqui, ele vai retornar true. Ou seja, isso indica que o valor de E é sim um valor maior que 2. Por isso ele retornou true. Quando você então utiliza a função class B, ou seja, perguntando para o interpretador do R qual é o tipo de dado de B, ele retorna que esse tipo de dado é um tipo de dado lógico, né? E aqui para o R seria logical, tá, ok? Logical seria um tipo de dado lógico que recebe apenas dois tipos, dois valores, né? Ou verdadeiro ou true, ou falso ou false. Aqui embaixo nós temos uma outra variável f, onde eu estou atribuindo o valor false para ela. E aqui embaixo eu vou ter uma operação relacional, que o seu objetivo é retornar um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Então eu tenho B, e veja que B acima, né, foi retornado como true. E eu tenho F, que agora recebeu o valor falso. Então quando eu aplicar o valor aqui de B e o sinal que significa AND, né, que seria lá na lógica proposicional seria o E lógico ou AND. Então quando eu perguntar para ele se o B e lógico F, ele tem que retornar falso para a gente, porque de acordo com a lógica proposicional só pode haver condição verdadeira em uma condição de lógico quando as duas lógicas forem verdadeiras. Como nesse caso aqui o F é falso, ele retorna falso para a gente. Por outro lado, se eu utilizar o ou lógico, né, que seria a barra aqui, não o E comercial, a barra vertical, então eu estou dizendo B ou F, aí sim a gente vai ter verdadeiro, né, porque pelo menos uma das condições atendem como verdadeira. Então aqui nós temos também um tipo de dado lógico que também é muito utilizado na linguagem R. Temos o tipo de dados caractere. Olha só, tem aqui uma variável nome. Perceba que para que eu atribua um valor caractere eu preciso utilizar aspas duplas. Então eu tenho aqui o nome Rodrigo. Quando eu utilizar a função class nome, ele vai retornar o que para a gente? Que aquele tipo de dado ele é um caractere, né? Um caractere, ou seja, representa um caractere na linguagem R. Coloco aqui uma outra variável sobrenome. Então passo aqui também entre aspas duplas Macedo.
quando eu utilizo a função class, automaticamente naquele parâmetro sobrenome ele consegue verificar corretamente que é um tipo caractere. Eu quero mostrar para vocês então a função de concatenação entre caracteres, né? Entre string, aqui nesse caso nós temos aqui o paste, onde eu tenho aqui o nome e o sobrenome, né? Ou seja, eu quero concatenar dois caracteres, então eu vou concatenar o nome, que é Rodrigo, e sobrenome. E a função do paste, por padrão, ele já tem como separador um espaço em branco. Então nesse caso aqui ele já concatena corretamente com um espaço em branco entre Rodrigo, que é o nome, e entre Macedo, que é o sobrenome. Se você utilizar o paste 0, você não tem esse separador por padrão sendo o espaço em branco. Aí você teria que definir esse separador por meio do parâmetro CEP e indicar que é um espaço em branco. Se você não fizer isso, automaticamente vai ficar dessa forma aqui. Olha só como é que será impresso. Ele vai imprimir Rodrigo, que é o nome, junto de Macedo, que é o sobrenome, né? Porque não foi informado nenhum separador dentro dessa função paste 0. Nós temos também a possibilidade de trabalhar com dados no formato de data aqui no R. Então você tem, por exemplo, no primeiro exemplo que nós temos, né, uma variável hoje, e aqui eu pego, por exemplo, a função sys.date, a função date do pacote sys aqui, e ele então retorna a data de hoje, né, considerando uma data hipotética 2016, 19/9 de 2016. Então aqui nós temos o retorno de uma data. Com essa data aqui, que foi vista aqui, que foi retornada aqui, nós podemos realizar algumas operações a partir dela. Então, por exemplo, eu posso pegar o valor de hoje, né, que é 19/9 de 2016, e somar 60 dias. Nesse caso, ele vai somar aqui os dias, e sempre que o dia passar, a quantidade de dias passar referente ao determinado mês que se está, ele vai incrementar também no valor do mês. Nesse caso, né, quando você retorna hoje mais 60, ele vai retornar aqui o valor 18/11 de 2016. A mesma coisa, né, você pode retornar também aqui se você utilizar a operação de multiplicação, né, hoje menos 6 vezes 365. Ele vai retornar basicamente como se você tivesse tirando a diferença de 6 anos da data atual. Então ele vai retornar para você 21/9 de 2010. E por último, se você utilizar aqui a função class, com essa variável que a gente está utilizando atualmente, ele vai retornar para você que o tipo de dado dela é date. É um tipo de dado referente para trabalhar com objetos de data. E aí só um detalhe importante, né? A diferença é que quando você utiliza a função, o tipo de dado date é em dias, tá certo? Sempre que você for trabalhar com operações de soma, subtração, vai ser sempre em dias. Quando você vai trabalhar com data e hora, então aqui nós temos uma variável z que vai receber o sys.time. Aí agora não tenho apenas o date, tenho o time, porque é como se fosse uma informação timestamp, né? Que contém data e contém hora. Quando eu utilizo aqui a função class z, ele retorna para a gente um objeto POSIX-CT e POSIX-XT. POSIX-CT no que tange a data e POSIX-XT no que tange a hora, né? Então imagina que eu tenho esse valor z, ele retornou para a gente essa data e essa hora, que é o timestamp, né? Formado por data e hora, date time. Se eu então somar aqui o valor de z mais 3.660, o que vai ser retornado aqui? Ele vai retornar a diferença em segundos. Então, você tinha anteriormente lá com data, qual que era a unidade menor que você tinha na data? Era o dia. Então, a diferença era em dia. Só que aqui nós temos data e hora. Qual que é a informação de menor granularidade que você tem aqui? É segundos, porque você tem a hora também. Então, nesse caso, a diferença vai ser em segundos. Olha só o que vai retornar aqui. Retorna a mesma data. A única coisa que vai ficar diferente aqui é a hora, né? Porque ele interagiu com os segundos e aí automaticamente mudou os minutos e mudou a hora também.
certo? Então, quando você trabalhar com datetime e você realizar operações matemáticas ali na sua data e hora, no seu datetime, no seu timestamp, a diferença será em segundos, enquanto que quando você trabalhar com data, a diferença será em dias. Conversão de string para data é muito comum também. Você imagina uma string. Por que eu sei que é uma string? Porque ela pode estar entre aspas. Você pode converter essa string para data. Como é que você faz isso? Você utiliza a função s.date. Então eu tenho aqui uma variável hoje 2. O meu objetivo é converter uma string, né, que é 2016 0929 para data. Nós utilizamos então a função s.date, convertemos, faremos o mesmo aqui abaixo, né, na variável de 3, onde aqui eu posso passar também informando, né, de que embora o valor dessa string ela esteja diferente do padrão da string anterior, eu posso indicar aqui a formatação, a máscara de como que a data está comportando-se nesse momento, né? Porque veja, a função sDate ele vai converter primeiro primeiro ano, depois mês, depois dia. Só que aqui na nossa string a gente tem o que? Primeiro dia, depois mês, depois ano. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar a máscara de formatação para essa data, primeiro dia, depois mês, depois ano, para que não tenha problema durante a conversão desse tipo de variável string para data. Quando você fizer essas mesmas operações aqui de conversão de string para data, você pode perguntar então a diferença, né, de hoje 3 com hoje 2. Então quando você faz isso, o que vai ser retornado? 0 dias, porque ele vai conseguir compreender que tanto o hoje 2 e o hoje 3 possuem a mesma data. Por último, nós temos aqui os operadores. Então temos operadores aqui matemáticos de soma, subtração, temos operador de multiplicação, divisão e exponenciação. Aqui o que a gente tem que ter um pouco de cuidado é apenas o de exponenciação, né, que seria representado pelo acento circunflexo, né, diferentemente de outras linguagens de programação que utilizam outros operadores. Temos o operador do módulo também. Então quando a gente quer aplicar o resto da divisão, a gente utiliza aí dois operadores percentuais. E quando nós quisermos obter o quociente, o primeiro quociente ali de uma divisão, a gente utiliza os dois operadores de percentual, só que entre eles nós utilizamos uma barra, tá ok? Então temos o operador percentual, temos uma barra e temos outro operador percentual. A diferença aqui para o de cima é o que? Que aqui nós vamos obter o quociente, enquanto que no acima, quando nós utilizamos dois operadores de percentual, nós vamos obter o módulo ou o resto da divisão.